são pés e estrelas do universo. Cedo por tua glória, me rendo a ti, perpétuo amor, a noiva e preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua
mais uma vez, remove a minha pedra. Vou convidar você a se colocar de pé e declarar isso sobre a sua vida, sobre a tua família. Para Deus, remove essa pedra, porque o Senhor está aqui para fazer algo diferente na sua vida. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Remove a minha pedra mais uma vez. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, Pai, e viemos aqui humildemente pedir que o Senhor remova essa pedra de tropeço, essa pedra de decepção, essa pedra de incredulidade, essa pedra, ó Deus, de desconfiança. Nós queremos que a pedra, ó Senhor Jesus, da enfermidade seja removida. Queremos que a pedra do desespero e da desesperança também seja removida. Nós pedimos a Deus que a pedra da murmuração seja retirada de diante dos nossos olhos. Remove essas pedras que têm impedido, ó Deus, aquelas coisas maiores e melhores que o Senhor tem a fazer em nós e entre nós, de surgirem e de acontecerem. Tantas pedras que nós temos cultivado, tantas pedras que nós temos erigido, quantas pedras, ó Deus, nós temos nos agarrado e temos impedido do melhor do Senhor, da vida do Senhor, da glória do Senhor aparecer, da presença do Senhor fluir. Por isso, Deus, se existe a pedra do pecado aqui nos impedindo essa noite, de sentirmos a sua presença, que ela seja removida em nome de Jesus. Se existe aqui nesse lugar a pedra da religiosidade, que faz do Senhor Jesus um ícone distante, alguém longe, alguém que é apenas adorado em forma de uma imagem distante de nós, seja removida essa pedra, porque nós queremos o Jesus real, o amigo, o verdadeiro, aquele que está conosco, aquele que fica entre nós. Seja bem-vindo, Jesus. Remova as pedras que impedem o teu agir, as pedras que impedem o teu mover entre nós. Nós aqui estamos, ó Deus, humildes, e estamos aqui, ó Deus, receptivos àquilo que o Senhor quer fazer em nós. Remova cada uma das pedras e manifeste o teu poder em nós e entre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Antes de você se assentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você e fala: hoje é o dia de remover pedras, hein? Isso, pode comentar pelo menos umas 5 pessoas perto de você. Hoje é dia de remover pedras. E você que nos assiste pela internet, obrigado pela sua companhia também. Hoje, feriadão de carnaval, você provavelmente está em viagem ou está voltando de viagem e nos acompanha pela internet. Seja bem-vindo à nossa celebração Terça da Esperança também. Depois que você cumprimentou, você pode se assentar, por favor. Quero louvar a Deus pela sua presença essa noite, por você estar aqui conosco. Um dia tão especial hoje, feriadão, que a gente costuma dizer, feriado de uma festa popular brasileira chamada de Carnaval. Infelizmente, poucas pessoas aproveitam esse feriado para curtirem a sua família, para descansarem, e infelizmente acabam passando esse feriado de Carnaval fazendo as piores escolhas da sua vida, e as consequências começam a aparecer a partir de amanhã, no rendimento no trabalho, na estrutura familiar, na depressão, na angústia que afeta o coração, e talvez até 9 meses depois do Carnaval,
quando aparecem também algumas situações nada esperadas. Mas graças a Deus que nesse feriado de carnaval você tomou uma decisão muito séria. Você disse: eu vou aproveitar e vou na casa do Senhor. Eu vou aproveitar esse dia de descanso e estarei na presença do Senhor. E eu quero ouvir uma palavra dele para meu coração. E eu tenho a certeza que você veio hoje no lugar certo, meu irmão. Você veio no lugar certo, minha irmã. Por isso que eu estou tão animado de ver você aqui essa noite. Não porque você veio e entrou na igreja presbiteriana independente de Sertanópolis. Não é esse o caso. É porque você resolveu vir à presença do Senhor Jesus, a quem nós pregamos, adoramos, bendizemos aqui nesse lugar. E a Bíblia diz que onde está a presença de Jesus, então ali também existe a presença do Espírito. E onde está a presença do Espírito, também existe a presença do Pai. A Trindade vem, se manifesta a nós, e então existe a liberdade, a libertação, o milagre, a cura, a transformação, o renovo que vem da parte de Deus. Então, louvado seja Deus pela sua vida. E se você veio hoje pela primeira vez, deixa eu explicar para você rapidinho como funciona a nossa Terça da Esperança. Nossa Terça da Esperança é uma celebração compacta, geralmente com 1 hora de duração. Nós usamos para fazer a intercessão pelas pessoas que estão em campanhas de oração. Como funcionam essas campanhas? São 7 semanas que nós decidimos buscar ao Senhor em favor de 5 áreas, ou uma delas, melhor dizendo. São 5 áreas que nós listamos e você escolhe uma por campanha. Pode ser a sua vida emocional, pode ser a sua vida espiritual, pode ser a sua vida física, familiar ou a sua vida material. Você escolhe, assinala nesse cartãozinho que nós entregamos para você ao final da celebração, e então você vai acompanhando. Se você hoje for começar a sua campanha, você hoje já está no primeiro dia, semana que vem é o segundo. E como você faz para iniciar de fato? É o seguinte: nós vamos orar primeiro pelas pessoas que estão na quinta, na sexta e na sétima semana de oração. Desculpe, na segunda, terceira, quarta e quinta semana de oração. E depois que nós orarmos para essas pessoas, no final da nossa celebração, nós vamos chamar quem está na primeira, na sexta e na sétima. Então a gente vai convidar você a vir à frente para receber a oração junto com a nossa equipe e receber o seu cartãozinho, pegá-lo aqui à frente e voltar semana que vem para continuar a sua campanha. 7 semanas buscando a presença do Senhor e dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu necessito do milagre, eu necessito que o Senhor remova a pedra que está sobre a minha vida. Deixa eu passar alguns avisos para vocês também, relacionado à nossa comunidade. Nós continuamos nos nossos domingos falando sobre a série de mensagens Desintoxicando a Alma. Se você puder participar conosco, tem sido um aprendizado muito gostoso, muito maravilhoso, e eu queria convidar você a fazer isso com muita alegria, poder participar conosco aos domingos. E também você que está no pleno nosso mutirão, queremos agradecer as pessoas que estão trabalhando, ajudando na pintura da igreja. Se você quiser participar, sábado às 13h30, também nós temos no domingo às 8 da manhã, e às 13h30, também horário da tarde, nosso mutirão da pintura. Você pode vir participar conosco, pode nos ajudar também. Tem sido uma bênção e a nossa igreja está começando a ter uma cara diferente, pelo menos na sua estética visual. Então, se você quer participar conosco, venha sábado às 13h30, domingo 2 horários, 8 da manhã e às 13h30 da tarde, para participar e ajudar a gente no mutirão da nossa pintura, tá ok? Domingo que vem, a gente espera você para a nossa série de mensagens Desintoxicando a Alma. Você que vem na Terça da Esperança, talvez você não saiba como funciona, mas a nossa comunidade, ela tem o hábito de devolver dízimos e ofertas e contribuições que nós lançamos à presença do Senhor. À frente da sua cadeira provavelmente tem um envelope. Se não tiver, você pode fazer uma oferta espontânea. O que você faz na Terça da Esperança? Você realiza um ato de adoração através das suas finanças. O que você faz? Aqui à frente nós temos urnas, e enquanto nós cantamos essa próxima canção, você vai vir à frente, vai devolver seu dízimo, sua oferta, sua contribuição que você tem hoje o desejo de fazer. E se você não veio preparado, não veio preparada, não precisa se preocupar. Essa é uma atividade que é realizada entre os membros da igreja. Eles já sabem do compromisso de sustentar essa igreja financeiramente, e também espiritualmente, e também moralmente. Mas você que está aqui nos visitando e gostaria de participar, veio preparado, com certeza será uma alegria poder também participar com você junto nesse momento, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ficar em pé, você vai pegar o valor que você tiver no seu coração e nós vamos devolver em dízimos e ofertas aqui à frente. Vamos fazer isso? Se coloque em pé, por favor. Nós vamos orar e depois dessa oração o louvor vai cantar e nós vamos devolver essa contribuição aqui na presença do Senhor, aqui à frente do nosso altar. Pai, aí estão os dízimos e as ofertas. Nós devolvemos a Ti, porque nós não somos proprietários delas, são Tuas, e por isso nós usamos o termo devolver. Devolvemos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos dado a graça e a misericórdia de administrarmos a maior parte para o nosso próprio bem-estar, e devolvemos essa parte para que o Teu reino se expanda, cresça e se manifeste entre nós. Obrigado, Pai, pelas mãos que contribuem. E se tem alguém aqui hoje que está desempregado, que não tem salário, que não tem sustento,
que o Senhor possa prover com as tuas mãos poderosas. Abrir a porta sobre ele, aqui em Sertanópolis ou na região, para que haja sustento e mantimento em sua casa e também na casa do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e fazer isso. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Queremos tocar, Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Queremos tocar, Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. As nossas crianças de 3 a 8 anos aqui à frente, por favor. Também os nossos intercessores já podem se posicionar, que nós já vamos chamar as pessoas que estão em campanha. Mas primeiro as nossas crianças de 3 a 8 anos, para que elas possam ser ministradas na presença do Senhor também. Uau! Quantas crianças! Que coisa boa, hein? Então beleza. Senhor Jesus, muito obrigado pela nossa salinha. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Semana que vem você, tá bom? Você volta semana que vem. Então vamos lá? Deus abençoe, crianças. Vamos com Deus. Nossa equipe de intercessão aqui à frente. Nós vamos orar por você que está na segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha. Segunda, terceira, quarta e quinta semana. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente. Nós queremos orar por você. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
sempre será Deus. Vamos fazer assim? O Renato vai cantar a primeira parte. Se ele fizer, se Deus fizer, e nós vamos como igreja celebrar e dizer: Ele é Deus, mas o mais forte que você puder. E ele vai continuar cantando, e nós vamos, toda parte que Ele é Deus, nós vamos falar, e no final continua sendo Deus. São duas partes esse refrão, e nós vamos declarar isso juntos. O Renato vai fazer o vocal chamando o que Deus é, e nós vamos falar: Ele é Deus, e mesmo assim continua sendo Deus no final. Vamos fazer isso bem forte para a glória de Jesus? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você pode aplaudir o Senhor agora? Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar, por favor? Quem está conosco aqui essa noite? Obrigado, equipe de adoração. Quem está conosco aqui essa noite é o pastor Jango. Pastor Jango, ele é pastor, da nossa Secretaria de Evangelização da nossa Igreja Nacional, e reside atualmente na região de Guarulhos, ali na Grande São Paulo, e está visitando aí o seu sogro e a sua sogra, que é o nosso irmão Chiquinho, a dona Lourdes. Veio com a sua esposa Sandra e também com a sua filha Ana Clara, e está indo embora amanhã. E como estava indo embora amanhã, a gente aproveitou o último pedacinho das férias para ele poder nos abençoar com uma palavra aqui essa noite. Então, gostaria da sua atenção e recebesse o pastor Jango com muita alegria. Pastor Jango está em casa. Eu quero desejar, orar e saudar você com a graça e a paz de Jesus. Amém? Dizer que é sempre um privilégio poder ser portador da palavra de Deus, da mensagem da palavra de Deus. E em particular hoje aqui, estou com o meu coração realmente muito animado, muito convicto de que, como já falou o pastor lá no início, Deus está falando através das canções, das intercessões, e vai falar agora através da sua palavra. Amém? Portanto, nesse momento, hoje e agora, você é um privilegiado, porque Deus vai falar pela sua palavra para quem veio. Então, essa não é a palavra que você vai ouvir e dizer assim: ah, se aquela irmã tivesse vindo, né? Ah, se aquele irmão tivesse vindo, daria certinho para ele. Não, eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente e diga: Senhor, eu quero que essa palavra seja para mim. Depois, você pode distribuir, dividir, ministrar, compartilhar com quem você achar que pode e que precisa. Mas agora essa palavra é para você. E está aqui também hoje à noite, me reporta há 1 ano e meio atrás, quando eu estava pastoreando a IPI em Amambai, que a gente tem na quarta-feira à noite, a Noite da Esperança. E a gente em São Paulo vive uma vida muito corrida, né? Eu viajo muito, visitando igrejas, visitando campos missionários da nossa denominação, pregando e tal, mas em São Paulo é uma aridez muito grande. E todas as vezes que a gente está num culto como esse, pastor, eu digo sempre, a gente volta mais crente para São Paulo, né? A gente volta mais vivo, mais animado. Portanto, eu gostaria de compartilhar, dentro da temática desses dias de Noite da Esperança, gente como a gente, não é isso? Que os irmãos têm sido abençoados e ministrados com essa palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no 2º livro de Reis, no capítulo 4. 2º livro de Reis, capítulo 4. Eu vou pedir também que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto,
nessa passagem, neste capítulo, que a gente vai recorrer a ele em várias oportunidades durante essa reflexão da palavra. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, nesse momento nós vamos examinar o versículo 26. Vamos ler o 25 também. A partir do 25, diz o seguinte: assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando a mulher se aproximava do Monte Carmelo, Eliseu a viu à distância e disse a Geazi: veja quem vem lá, é a sunamita. Corra, Geazi, e vá encontrá-la. Pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. É exatamente daqui que eu gostaria de iniciar a nossa reflexão e quero perguntar a você. E você precisa ser muito sincero quanto à resposta a esta pergunta. Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com a tua esposa? Vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem com a tua filha? Vai tudo bem com o teu pai? Vai tudo bem com a tua mãe? Vai tudo bem com os teus relacionamentos? Vai tudo bem com o teu coração e com as tuas emoções? Vai tudo bem com a sua empresa? Vai tudo bem lá no teu trabalho? Amados, parece-me que a resposta dessa mulher, diante desses questionamentos do profeta Eliseu, é a resposta de todos nós corriqueiramente e habitualmente. Quando as pessoas perguntam para nós no cotidiano da vida, quando a gente está na rua, quando a gente está na porta de casa, quando a gente chega no trabalho, na escola, na faculdade, ou a gente mesmo pergunta isso para as pessoas: está tudo bem com você? Como vai? E a nossa resposta é quase que automática: vai tudo bem, está tudo bem, está tudo tranquilo, estou bem. Alguns mais corajosos às vezes têm coragem de dizer: olha, mais ou menos. Outros mais destemidos ainda têm coragem de dizer: não vai nada bem. Mas geralmente, por não querermos abrir o nosso coração e não encontrarmos nesta pergunta, ou pelo menos na pessoa que faz essa pergunta para nós, a confiança para abrir o nosso coração e derramar a nossa alma, e confessarmos e admitirmos e assumirmos que algumas coisas não vão bem. E essa mulher diz: vai tudo bem, está tudo bem. Mas será mesmo que estava tudo bem com ela? Aqueles que conhecem o texto, que leem o texto, poderão já estar pensando aí: não, pastor, essa mulher estava com um monte de problemas, mas ela disse que vai tudo bem. E é exatamente agora que eu quero retornar um pouco. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai caminhar comigo, fazermos uma trilha, uma jornada nessa história fascinante de uma pessoa que o seu nome não se destaca na Bíblia. Ela é apenas chamada de a mulher sunamita, porque morava na cidade de Sunem. Sunem era uma cidade muito importante economicamente naqueles dias,
porque ela ficava bem próxima ao vale de Jezreel, um vale que era riquíssimo, a fertilidade aflorava, um lugar importante economicamente. O marido dessa mulher, diz a Bíblia, que ele era possuidor de lavouras. O texto fala no versículo 8: certa vez, Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. O texto faz um destaque à posição social dessa mulher. O texto faz um destaque à sua posição econômica. Mas o texto não menciona o nome dela. Não é um personagem da Bíblia que a gente tem o seu nome como inspiração para nomes de livros, de canções e de poesias. Esta mulher não tem um nome que fica registrado na história. O seu nome em si não é um legado, mas a gente vai aprender que as atitudes dela, o comportamento e a vivência dela deixam muitas marcas que podem ser imitadas por qualquer discípulo e discípula de Jesus em qualquer momento da nossa história e da história. Como eu estava falando, Sunem era caminho para o profeta Eliseu. Eliseu morava em Samaria, a 56 quilômetros do Monte Carmelo, aonde ele tinha o hábito de estar nesse monte, em contemplação, em seus retiros espirituais, buscando ouvir e interpretar a voz de Deus para o seu ministério profético. Portanto, Sunem era caminho, era passagem. E aquela mulher percebe isso. E ela diz, se você observar o versículo 9, um dia essa mulher sunamita disse ao marido: sabe de uma coisa, querido? Estou certa que este homem que vem aqui em casa, de tempo em tempo, é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele, lá em cima, no terraço. Nós vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele estiver passando por aqui, ele tem aonde descansar. E diz o texto que eles constroem este quarto. Aqui nós podemos destacar nessa mulher que é tão parecida comigo e com você, com os seus valores, mas também com as suas dificuldades. Essa mulher, ela tem discernimento espiritual. Essa mulher tem percepção de que Eliseu é alguém de Deus, é uma pessoa de Deus. Talvez outras pessoas da cidade, ou mesmo seu esposo, não tivesse essa percepção. Mas ela tem sensibilidade espiritual. Mas ela não fica somente na sensibilidade espiritual. É uma sensibilidade espiritual que demanda uma ação de cuidado, de solidariedade, uma ação de socorro. E a ação é exatamente dizer: ele é um homem de Deus, vamos construir um espaço na nossa casa para que todas as vezes que ele passar por aqui, ele tenha onde repousar. Diante disso, salta aos nossos olhos uma pergunta nessa noite: como está a nossa sensibilidade espiritual em relação às coisas do Senhor? Como está a nossa atitude, fruto da sensibilidade espiritual que eu tenho para com as coisas do Senhor? O pastor está falando aqui, por exemplo, de mutirão da pintura. Será que isso é importante? Será que isso tem a ver? Não era muito mais prático contratar profissionais para que pudessem fazer isso? Será que não tem pessoas dizendo assim, isso não vai ficar bem feito, né? Será que não era mais prático, mas essa simples atitude de fazer pode ser, e queira Deus que seja, fruto da sensibilidade espiritual do povo de Deus. Essa
e muitas outras ações que os irmãos implementam aqui. Isso não é trabalho para Deus. Tudo aquilo que a gente faz na igreja, na obra, a serviço do mestre, não é trabalho para Deus. É trabalho com Deus. Quando a gente trabalha para Deus, a gente incorre na possibilidade de estarmos profissionalizando e sendo meros executivos da obra do Senhor. Mas trabalhar com Deus tem uma dimensão diferente. É caminhar com Deus lado a lado. É saber que todas as nossas potencialidades são insuficientes se não for a graça de Deus. Essa mulher tem sensibilidade, mas essa mulher também tem ação. Mas a caminhada e a jornada nesse texto continua. Ela constrói o quarto, mas Eliseu, o profeta, em atitude de gratidão, ele pede que o seu auxiliar, o moço que trabalhava com ele, o seu co-pastor, Geazi, pergunta para essa mulher, o que a gente pode fazer por ela? Ela tem sido tão generosa, ela tem cuidado da gente, como expressão da nossa gratidão, o que a gente pode fazer? E aí alguém chega para essa mulher, que é rica, que gosta de certa influência, que tem posses, e a ela é perguntado, o que você precisa? Diga o que você quer. O favor do rei? O favor do capitão, do exército, do oficial? A gente intercederá por você. O que você quer, mulher? E ela diz, no versículo 13, mas a mulher respondeu, eu tenho tudo o que eu preciso aqui no meio do meu povo. Essa mulher, ela poderia manifestar aqui o coração de alguém que é insaciável, quanto mais tem, mais quer. Ela poderia aqui dizer, sim, eu quero mais influência. E essa é uma tendência dos poderosos, muitas vezes, que não conseguem enxergar que Deus é o Senhor da sua vida e o dono de todas as coisas que Ele possui. E essa mulher poderia incorrer nessa possibilidade. Como a gente tem encontrado hoje no cenário político brasileiro, homens extremamente ricos, querendo se tornar mais ricos ainda. Homens extremamente poderosos e influentes, querendo se tornar ainda mais poderosos. E se uma pergunta como esta for feita, o que você quer? Para um desses indivíduos que tem saqueado o Brasil, por exemplo, o que vão dizer? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E essa mulher diz, não, eu tenho o que preciso. Eu tenho o suficiente. Eu não preciso de nada. Está tudo bem. É aquela atitude que a gente precisa ter. Não de conformismo, mas de saber que Deus é suficiente e podermos declarar, eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu em Deus tenho tudo o que eu necessito. Em Deus eu tenho tudo o que eu preciso. Mas aí o homem de Deus, o profeta, fica preocupado e diz, mas não tem algo mais que a gente possa fazer? E o seu assistente, o assistente do profeta diz assim, tem uma coisa, o marido dela já é idoso e ela não pode ter filho. Aí o profeta diz, chama ela aqui, e o profeta fala para ela, que ela vai ter um filho daqui a mais ou menos um ano. E a resposta dela, que está no versículo 16, ela exclamou, por favor, meu Senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. Acho que há uma incoerência aqui, né?
na fala dessa mulher. Homem de Deus mente? Ela antes tem uma grande consideração por este homem de Deus, e agora fala: homem de Deus, não minta para mim. Mas aqui vem a revelação da alma e do coração vacilante. Tendência essa que todos nós incorremos. Quantas vezes estamos diante de uma clara promessa de Deus, cantamos lindamente as promessas de Deus, intercedemos pelas pessoas para que as promessas de Deus se cumpram, citamos e mencionamos para o outro o Salmo 37, com maestria fazemos isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, entrega a Ele, Ele tudo vai realizar. Descansa no Senhor, irmão. Mas quando é a gente que tem que ouvir isso e dizer para a gente mesmo, é uma dificuldade tremenda. Não é verdade? Aqui o coração vacila. Mas isso é bom para que essa mulher perceba, e a gente possa perceber, que nós somos tão frágeis, tão limitados e tantas vezes tão vulneráveis. Creia nas promessas. Eu creio, vai acontecer. Então, não sei, eu tenho dúvida, pastor, eu tenho dúvida, irmão. Não mente para a tua serva. Mas a história se desenrola, ela fica grávida, o menino nasce, e aí o pai está na lavoura, o menino corre para ajudar o pai, ou para brincar na lavoura com o pai, talvez aprendendo o ofício do pai, e aí ele começa a dizer que está sentindo uma dor muito forte na cabeça. Ai, minha cabeça, leva esse menino para casa, o empregado leva, a mãe coloca esse menino no colo, o menino piorou, e o menino morreu. O menino morreu. Essa mulher tinha tudo, tinha recursos, tinha um coração bom, tinha uma sensibilidade espiritual notável, tinha solidariedade e ação advinda dessa sensibilidade. Ela tinha tudo, mas ela não tinha mais um filho. O menino que corria e brincava dentro de casa estava morto. O sonho de ser mãe, que ela resolveu não abraçar, que ela resolveu sequer mencionar que isso era um sonho para o profeta. Quando o profeta lhe pergunta: o que queres? Nada, está tudo bem. Eu já me conformei com a minha esterilidade. Eu já me conformei com o que tenho. Está tudo bem, profeta, eu não necessito de nada. Eu sou uma mulher feliz. Mas uma mulher no contexto hebraico, sem filhos, não era uma mulher plenamente feliz e plenamente realizada. Eu não sei por que cargas d'água aquela mulher se acomodou com o fato da sua esterilidade. Mas o filho nasceu, o sonho aconteceu. Ela pôde contar para as vizinhas de tenda: nasceu o meu menino, olha que meninão bonito. O menino brincava, corria como os nossos filhos, que nós amamos, e somos capazes de morrer por eles. Agora esse menino morreu, o sonho acabou. Diz o texto no versículo 21, a mãe aflita levou o corpo do filho para o quarto do profeta, aquele quartinho lá em cima, naquela cama, deixou a porta fechada, foi procurar o seu marido, e ela disse para o marido: eu preciso de um servo e de uma jumenta, pois tenho que ir procurar o homem de Deus, e eu volto logo. É pay buff,
Ou resolve ou não resolve o que eu tenho para ver com o homem de Deus. Aqui nós percebemos uma profunda determinação nessa mulher. O marido diz: mas o que é que você vai fazer? Para que procurar o homem de Deus hoje? Hoje não é dia de festa, não é dia religioso, não é sábado. O marido estava preso aos ditames da religiosidade. Não é dia de procurar Deus. E existe dia para procurar Deus? Não é sábado, não é dia festivo, não é nenhuma festa religiosa, não é dia. E ela diz para o marido: está tudo bem. Como está tudo bem? O texto anterior fala que esta mãe está aflita. Como está tudo bem? E ela fala com determinação para o empregado, para o servo que vai: vamos depressa, não vamos parar, você só para quando eu mandar, até encontrar o homem de Deus. É exatamente aqui que chegamos àquele texto que lemos no início. Ela vai se aproximando e o profeta manda perguntar. Ele não pergunta, ele manda perguntar: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com você, mulher? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E qual é a resposta dela? Vai tudo bem. Responda agora para o seu coração. Se nesse momento Deus está perguntando: vai tudo bem contigo? Está tudo bem com você? Está tudo bem com o teu esposo? Está tudo bem com a tua casa? Está tudo bem com o teu marido? Está tudo bem com os teus filhos? Que resposta você tem para o Senhor nessa noite? Qual é a nossa resposta nessa noite? Mas ela não se contenta em falar somente com o assistente. Ela quer ir ao encontro do homem de Deus. Se o homem de Deus estava no cume do Monte Carmelo, ele estava a 525 metros de altura. Se ele estava a essa altura, há uma possibilidade de que essa mulher tenha feito ali uma escalada. E ela chega aos pés do homem de Deus, se ajoelha, chora. E aí, quando essa cena constrangedora está acontecendo, ali no versículo 27 e 28, o assistente do profeta vai tentar tirar aquela mulher dos pés do profeta, e ele diz assim: não, Geazi, esta mulher está sofrendo muito, e o Senhor ainda não me revelou a causa do seu sofrimento. Perceba isso. O profeta está buscando um discernimento em Deus, uma revelação talvez, para compreender o sofrimento da mulher. Aí a própria mulher fala: por acaso eu pedi um filho ao meu Senhor? Não lhe pedi para que não mentisse para mim? E aí o profeta diz: compreendi tudo. Sabe o que isso nos ensina? Que muito discernimento de Deus na nossa vida, para nós agirmos, vai depender de como nós estamos atentos ao sofrimento, ao clamor das pessoas que estão ao nosso redor. Não precisamos entrarmos numa redoma espiritual para buscarmos a compreensão para poder agir. O grito das pessoas da nossa cidade, o clamor de tantas famílias aqui de Sertanópolis,
Basta olharmos e nós perceberemos. E teremos a clareza de Deus e o discernimento de Deus. Eliseu conta com uma revelação de Deus para entender o que está acontecendo. Deus não me revelou. Mas é como se Deus dissesse a Eliseu: nem vou te revelar. Olha o sofrimento da mulher. O que ela vai te dizer é suficiente. Interprete. Depois de tantas informações que esse texto nos oferece, eu queria nesse momento, caminhando para a conclusão dessa palavra, dessa reflexão, queria que você caminhasse comigo nos destaques que eu vou fazer agora. Aqui tem uma mulher que não tem um nome na história da Bíblia. Ela não figura na lista de heróis da Bíblia. É uma mulher sem nome. Eu, pelo menos, nunca vi uma canção que faz uma referência a essa mulher. A gente canta sobre Davi, a gente canta sobre Abraão, a gente canta sobre José, a gente canta sobre, tantos personagens. Mas sobre a mulher sunamita a gente não canta. Ao contrário da síndrome de Babel, quando os construtores da torre, um dos objetivos era para que o meu nome, o nosso nome se torne célebre na face da terra. Que o nosso nome seja celebrado. Nós não precisamos celebrar. Essa não é a intenção dessa mulher. Ela não está correndo atrás disso. Essa mulher poderia cantar aquela canção que a gente canta, de que a gente não está correndo atrás de elogios, de aplausos, mas que toda a glória seja para o Senhor. Mas essa mulher deixa um legado de sensibilidade espiritual. Precisamos estar ligados em uma vida de santidade, divorciados o máximo que pudermos do pecado, para entendermos e compreendermos sempre o que Deus quer nos falar. Amados, porque você sabe, tanto quanto eu, que há alguma coisa que separa nós da nossa comunhão com Deus. É essa muralha chamada pecado, iniquidade, desobediência, que a gente insiste muitas vezes em mantê-la erguida. Mas a gente precisa aguçar a nossa sensibilidade espiritual ao sopro do Espírito, à voz do Espírito, ao agir do Espírito Santo. Essa mulher não fica só numa ação contemplativa. Ela não é só uma mulher que tem discernimentos. Ela é uma mulher que parte para a ação, para a prática, e ela faz aquilo que Deus coloca em seu coração. Ela constrói o quartinho. Essa mulher, diante de tudo que possuía, poderia ser mais poderosa, como muitos ricos querem ser mais poderosos. Mas ela diz: não, isso me basta. Eu tenho o que preciso para ser feliz. O Senhor já me deu a porção que eu preciso, não só para mim, mas para que eu possa abençoar outros. E ela abençoava outros, sim, como o próprio profeta e o seu assistente. Essa mulher tem seus momentos de fraqueza, tem os seus momentos de titubear, de vacilar. Homem de Deus não mente. Homem de Deus não mente. Homem de Deus não pode mentir. Mulher de Deus não pode mentir. Essa mulher tem o sonho de ser mãe realizado, mas tem esse sonho temporariamente suspenso. Essa mulher diz que vai tudo bem. Como vai tudo bem? Ela está aflita. Ela deixa um marido em casa sem saber o que está acontecendo. Ela deixa um filho morto no quarto. Como ela está bem?
Isso caberia tantas discussões. Mas sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que essa mulher não está respondendo esse está tudo bem como força do hábito. Ela sabe. Ela sabe que Deus pode mudar a situação. Ela sabe que está procurando alguém que é de Deus, a pessoa certa, recorrendo à pessoa certa. O normal seria, morreu, vamos sepultar o menino. É o normal. Por que procurar Deus numa ocasião como esta? Não tem lógica. Mas eu creio que lá no seu coração isso precisa estar presente no nosso. O homem de Deus que disse que o meu filho ia nascer. O homem de Deus que falou em nome de Deus e que falou que eu seria fértil. O homem de Deus que disse que eu seria mãe. O homem de Deus que falou em nome de Deus e o Deus que proveu um filho para minha casa. Esse mesmo Deus pode trazer o meu filho de volta. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com você? Eu quero desafiá-lo para que nessa noite, independente das circunstâncias, você possa dizer: Senhor, não está tudo bem, está difícil, está complicado, está travado, aquele negócio está amarrado ali, Senhor, que não desata, mas eu creio que no Senhor isso pode ser mudado, isso pode ser revertido. Aquele diagnóstico, Senhor, ele pode ser transformado. Vai tudo bem com você, pastor? Quero aproveitar essa pergunta, se vai tudo bem com você, e se você gostaria que algo mudasse na sua vida, algo fosse transformado, que você essa noite viesse fazer essa campanha conosco. Quero convidar a equipe de adoração que vem aqui à frente, por favor. Nós vamos desafiar você a começar uma campanha de oração. Por isso eu peço você a se colocar em pé no lugar que você está. E agora nós vamos orar para aquelas pessoas que estão na 6ª semana de oração, na 7ª semana, completando hoje o seu jubileu, que nós chamamos, concluindo essa etapa de pedir ao Senhor. E você hoje que vai começar, você vai vir à frente, receberá a oração dos nossos intercessores, pegará um dos cartõezinhos que estão aqui à frente, levará para sua casa e você vai conversar com Deus essa noite, dizendo: está tudo bem comigo? E se você sente que não há algo que não está muito bem com você, eu queria que você não ficasse preocupado, mas que você começasse hoje um propósito de oração na sua vida e também pelo seu coração, por essa área que não vai nada bem. Procure a Deus. Antes de você ir falar para essa pessoa, antes de você ir fazer esse negócio, antes de você tomar essa atitude, antes de você fazer essa escolha, vá à presença de Deus como essa mulher faz. Será que vai tudo bem com você? Tem coisas que estão queimando aí dentro do seu coração enquanto você ouve essa mensagem? Comece uma campanha de oração hoje e pergunte para Deus: Deus, eu gostaria da resposta da sua parte. Parece que está morto, parece que já não tem mais vida, mas eu quero confiar na tua palavra e no seu poder. Equipe de intercessão, por favor, se coloque aqui à frente. Enquanto nós cantamos essa canção, essa última canção, nós vamos orar por você que está então na 6ª semana, 7ª semana, e que começa hoje a sua campanha de oração, e nós queremos abençoar a sua vida para que a presença de Deus possa ressuscitar. Como aquele menino foi ressuscitado, foi devolvido à sua mãe, e ela pôde glorificar o nome do Senhor confiando na palavra de Deus. Vamos orar e vamos clamar o milagre de Deus essa noite sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pode vir à frente e nós vamos orar por você. Minha fé não está firmada
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. A última vez, vamos dizer, se Ele fizer. Deus fizer, Ele é Deus? Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque embora as tempestades da vida nos acometam, vai tudo bem com a nossa alma, vai tudo bem com o nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor é Deus. O Senhor está sentado no alto e sublime trono e governa toda a história com o seu poder. Por isso, Pai, no nome de Jesus, hoje nós vamos até a Tua presença. Nós não vamos reclamar para as pessoas ao lado, nós não vamos reclamar para o marido, para a esposa, para o filho, para o gerente, para o patrão, para o funcionário. Nós vamos dizer, vai tudo bem. Nós vamos à Tua presença dizer que não vai nada bem. Nós vamos à Tua presença dizer que o nosso casamento está em perigo, que a nossa família está em perigo, que os nossos sonhos estão em perigo, que a nossa saúde não vai bem. Nós vamos à Tua presença para dizer a quem pode resolver a nossa solução e quem pode nos dar um milagre. E hoje nós fazemos isso em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque podemos ir a Ti, podemos ir até a Tua presença e podemos, ó Deus, evitar de ficar falando para muitas pessoas e olhar somente para Ti e dizer, Senhor, queremos o nosso milagre. É isso que nós viemos fazer aqui essa noite na Terça da Esperança. Viemos buscar o nosso milagre em Ti, não numa igreja, não num pastor, não numa pessoa. Em Jesus Cristo nós estamos buscando o nosso milagre e certamente o receberemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Jango, família, obrigado pela presença também de todos vocês aqui. Essa palavra, vai tudo bem com você?
Evite ficar falando para quem não pode resolver o seu problema. Vá até a presença de Deus, faça a sua campanha, converse com Ele e diga o que está morto, diga o que aflige a sua alma. Ele é Deus. Amém? Deus abençoe, uma boa semana. Vamos com Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro